Maravilha, meu Eu pastor. quero convidar os Aleluia. amados a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Vamos Glórias a Deus. ler alguns Aleluia. versículos. Lucas, capítulo de número 5. Louvado seja Oh, glória. Deus. Lucas 5. Eu prometo para os irmãos que eu serei breve, não irei enfadar os irmãos, mas irei entregar aquilo que está no meu coração Maravilha, para Deus. que os irmãos recebam nesta noite o que é de Deus. Amém, meu pastor. Deixa Deus te usar, meu amado. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais para os outros companheiros do outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão viu isso, quando viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Aleluias. E o seguiram. Amém? Amém. Aleluia. Meu pastor, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos, vamos usar assim como uma introdução para esse texto. O que Jesus Cristo passou antes dele procurar e chamar? Na verdade, ele não procurou, ele já sabia onde estava, mas na verdade ele só chamou os seus primeiros discípulos. Porque Aleluia. muitas das vezes a gente peca por dizer que Jesus procurou os discípulos, mas ele não procurou, ele já sabia onde estava. Ele Verdade, meu pastor. chama seus primeiros discípulos. O que Jesus passou, primeiramente, para poder chamar os seus discípulos? Se nós olharmos mais atrás um pouco, nós vamos ver que Jesus, primeiramente, foi batizado por João Batista. Glória. E depois que ele sai das águas, o céu se abre e o Espírito pousa sobre Jesus e permanece. E o Pai Aleluia. do céu diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiramente, para Jesus buscar os seus primeiros discípulos, ele tinha que estar cheio do Espírito Santo de Deus, ou seja, ele tinha que ter a presença do Pai, porque sem a presença de Deus não tem como fazer a obra. Sem a presença do Pai em nossas vidas, não tem como fazer a obra de Deus, porque quem reveste é o Pai, quem capacita é o Pai, quem dá entendimento é o Pai, quem dá o sustento é o Pai. Então é necessário, para começar a fazer a obra, ou seja, começar o ministério,
primeiramente, tem que ter a presença. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que Jesus foi buscar isso. E ele, ao buscar a presença, ele mostra para mim e para os irmãos, para vocês, que quando nós buscamos a presença de Deus, nós não temos mais escolha. Nós não nos mandamos mais. Porque a Bíblia vai dizer em João 3, versículo 8, que o vento sopra aonde quer, se ouve a sua voz. Ninguém sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e recebemos de Jesus o revestimento espiritual, recebemos de Jesus o Espírito Santo, nós não fazemos mais a nossa vontade, nós fazemos a vontade daquele que nos chamou. E Jesus mostra isso quando ele recebe o Espírito Santo. Depois do batismo, ele recebe a confirmação de que ele é o Filho de Deus e ele é levado, ele não vai sozinho. A Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, por Satanás, pelo acusador. Então, nós vimos que para assumir um ministério, para fazer a obra, primeiro tem que ser revestido, tem que receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por que é necessário ter o Espírito Santo de Deus? Vou dar só um item aqui só, porque é necessário. Porque se você, uma pessoa, eu não vou falar nem de pastor, eu vou falar a irmã da cantina. Até a irmã da cantina, para vender coxinha, ela tem que ter o Espírito Santo de Deus. Porque ela tem que ser cheia. Porque se vai um ímpio na cantina e a trata mal, ela não pode pagar o mal com o mal, ela tem que pagar o mal com o bem. Se a pessoa ela não tem um revestimento do Espírito Santo, ela vai se colocar na mesma altura de que ela foi tratada. Então, até para vender coxinha na cantina da igreja, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Jesus mostrou isso. E também a confirmação, para ele começar a fazer a obra, assumir o seu ministério, ele teve a confirmação de que Deus estava com ele. É necessário o próprio Deus dar testemunho de quem nós somos. Como isso, pastor? É simples assim. Deus abre os céus e dá testemunho de que Jesus era filho dele. Quando nós estamos na direção de Deus, as pessoas olham para a nossa vida e o próprio Deus usa a boca das pessoas para dizer, ali vai um servo de Deus, ali vai uma mulher de oração, ali vai um servo do Senhor. O próprio Deus coloca as palavras na boca das pessoas para dizer quem nós somos. Eu me lembro, eu sempre gosto de contar esse testemunho. Uma vez eu estava indo, eu nem era pastor ainda, eu estava indo para o serviço e o meu patrão me colocou na frente da casa que eu ia trabalhar e o portão da casa era vazado, aquele de grade, e a porta da sala era de vidro. Então, lá na cozinha, a empregada me viu do lado de fora todo sujo, eu ia fazer uma obra. Ela me viu todo sujo. E eu não falei nada, só cumprimentei, entrei, e quando eu estou trabalhando, ela abre a porta lá do quarto onde eu estava trabalhando e fala assim, o senhor é um servo de Deus, não é? Aí eu falei assim, quem falou isso para a senhora? Ela, quando o senhor estava lá fora no portão, Deus falou, ali é um servo meu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa a boca das pessoas para revelar quem nós somos. Verdade, meu pastor. Oh, glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Coisa linda. E por que Deus falou ali naquele momento
que era Jesus, porque João precisava de uma confirmação. Porque João disse em seu testemunho acerca de Jesus que ele não saberia que seria Jesus se o Pai não tivesse revelado para ele, se o Pai não tivesse dito para ele. Então o céu se abre e Deus fala e João ouve. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus está mostrando para João aquele que ele veio para preparar o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque João veio pregando o arrependimento de pecado, um batismo de arrependimento de pecado. E quando ele batiza Jesus, a confirmação do céu vem. É este o meu filho amado, em quem me agrado. Ou seja, é a esse que você veio para preparar o caminho. Ele chegou. Santo. Aí Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Muitas pessoas desistem da caminhada quando chega a hora da provação, porque Deus não vai colocar ninguém para fazer a obra sem antes ser provado. Deus não vai colocar ninguém para fazer a obra sem antes ser capacitado, porque muitas pessoas acham que o deserto é para morrer, né? Não é para capacitar. O deserto não é para diminuir, o deserto é para fazer crescer. O deserto você some do foco dos homens, mas os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Então Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites. Então, quando nós olhamos para os feitos de Jesus na Bíblia Sagrada, muitas pessoas esquecem de mencionar o que Jesus passou para que seu ministério fosse glorioso. Muitas pessoas esquecem de olhar para o começo e visam só o que está à frente dos seus olhos. É assim na nossa vida. As pessoas chegam nas igrejas onde nós congregamos, onde nós pregamos, e olha o presente, mas não vê o passado. As pessoas veem o que está acontecendo hoje, mas não sabem quantas lágrimas caíram no deserto. As pessoas veem hoje os frutos, mas não sabem quantas vezes o diabo nos tentou quando estávamos no deserto. Quantas lágrimas saíram dos olhos. Quantas noites de oração, quantas subidas no monte, quantas traições nós passamos até o dia de hoje. Para hoje, Deus está nos usando da maneira que usa. Então, as pessoas têm costume de pregar, mas não olham para o passado. É a mesma coisa, as pessoas hoje têm a mania de julgar o seu próximo, mas não olha para o sofrimento que passou. Às vezes Deus te abençoa com uma casa, um apartamento. Eu não estou pregando aqui casa, apartamento, estou dando um exemplo. Deus te abençoa, aí as pessoas vão dizer assim, olha, fulano está com dinheiro, fulano está ficando com dinheiro, mas não sabe o que passou no deserto. Não sabe o que passou lá atrás. E quando estava no deserto, estava sozinho. Jesus, quando está no deserto, ele está sozinho. Tem ninguém com ele, é só ele e o Espírito Santo de Deus. E ele passa lá 40 dias e 40 noites. E vindo o acusador para o acusar, para o tentar, e joga várias tentações contra Jesus, mas ele rebate tudo na palavra. E a Bíblia diz que quando Jesus sai dali, que ele expulsa o diabo, os anjos vêm e o servem. E quando Jesus sai dali, ele já sai preparado para assumir o seu ministério. Ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. E um desses discípulos é esse daqui que nós lemos, Pedro. Um homem chamado Pedro, Simão. E quando Jesus chega na beira do lago,
de Genezaré, a Bíblia diz que tinha uma multidão que comprimia Jesus. Uma multidão cercava Jesus porque queria ouvir a palavra de Deus, diferente dos dias de hoje. Hoje em dia, é necessário os pregadores ir para as praças públicas para pregar a palavra, para ver se os outros ouvem. Mas, na época, as pessoas saíam das cidades para ir até onde Jesus estava para ouvir a palavra de Deus. Maneira, meu Deus. O negócio inverteu. E a Bíblia diz que eles comprimiam Jesus, querendo ouvir a palavra que Jesus pregava. E chegou à beira do lago e viu 2 barcos. E entrou num que pertencia a Simão. Eita Deus, e quando ele entra no barco, ele pede para eles empurrar o barco para dentro da praia, para dentro do lago, para poder pregar a palavra de Deus. Quando ele chega, os pescadores estão lavando as suas redes, depois de uma noite frustrada de pescaria. Não pegaram nada. E ele entra no barco e se afasta um pouco da praia. Por quê? Porque, como nós sabemos, na época não tinha aparelho de som, não tinha microfone. E quando Jesus entra dentro do barco e se afasta um pouco da praia, o que Jesus prega é conduzido pelas águas, pela flor d'água, e chega até as pessoas que estavam na beira da praia. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar em um lado de um rio ou de um lado de um lago. Você fala aqui, quem está do outro lado ouve, porque a água ela é a condutora de som. Então, Jesus usou esse artifício para poder pregar para as pessoas que estavam na praia, porque a Bíblia diz que eram muitas pessoas. Maravilha. E depois que Jesus termina de pregar, quando Jesus está pregando, preste atenção, quando Jesus está pregando, as pessoas estão na praia ouvindo, mas os pescadores estão na praia lavando as redes que eles tinham usado para pescaria, mas não tinham pego peixe. Enquanto eles estão lavando as redes, Jesus está pregando, o povo na praia está ouvindo a pregação. Eles estão lavando as redes, mas o que Jesus está pregando está entrando no coração deles. Aleluia. Aí Jesus termina de pregar e chama eles para pescaria. Aquilo que eles não conseguiram fazer a noite inteira, Jesus agora chama eles para fazer. E por que Pedro ainda disse, olha, nós pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada? Por que Pedro ainda diz isso? Porque Pedro sabia que o horário de pegar os peixes era de noite, não era de dia. Porque é mais fácil você lançar a rede e pegar o peixe à noite, que ele não vai ver a rede, do que durante o dia. O peixe vai ver a rede. E Aleluia. Costume de pescaria, eu digo isso porque eu gosto de pescar, o pastor sabe, né, viu meus vídeos aí. E falando de pescaria, quando se passa a rede, é necessário você passar a rede no local aonde o fundo da rede, a chumbada da rede lá do fundo, ela arrasta no fundo do lago, para que o peixe não passe por baixo da rede e vá embora. Só que Jesus fala para eles assim, lance a rede aonde as águas são mais profundas. Oh, glória! Aleluia! Ei, eles podem até ter passado a rede nas margens do lago a noite inteira, achando que ia pegar algum peixe na covardia, porque a rede ia arrastar no fundo, o peixe que tivesse na beirada, eles iam pegar. Mas Jesus fala para eles, levem o barco e joguem a rede aonde as águas são mais profundas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí os homens fizeram, porque Pedro disse, se és tu que está dizendo, nós faremos. Eles foram, lançaram a rede, e a Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade enorme de peixe. Mas como isso? Como isso? Eles lançaram a rede aonde as águas eram mais profundas. Então, eu digo para você que não foi a rede que achou o cardume, foi o cardume que achou a rede de Pedro. Você está entendendo esse mistério que Deus está dizendo para você?
Não vai ser você que vai correr atrás da bênção. Ela vai vir até você. Não vai ser necessário você lançar a rede para pegar na facilidade. Deus vai trazer para você e vai fazer do modo mais difícil para poder o nome dele ser glorificado. Para depois alguém não dizer que foi mérito seu, mas que é mérito de Deus. Oh, glória! Labraçuricandarabasai. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Oh, aleluia. É por isso, meu irmão, que o negócio está pesado. É por isso que o negócio está difícil. É para que o nome dele seja glorificado na sua vida. É por isso que não veio na facilidade. É por isso que não veio na primeira vez que você pediu. É por isso que vai vir na hora que Deus quer, na hora da dificuldade. É por isso que está demorando. É para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que eles pegaram uma quantidade enorme de peixe e precisaram pedir ajuda para os companheiros do outro barco. E quando eles dividiram a bênção, o outro barco também ficou a ponto de afundar. Tão grande era a bênção. Eu vou profetizar na sua vida nesta noite. Eu profetizo na sua vida que a bênção que Deus vai te entregar, ela é tão grande, mas tão grande, que você vai precisar dividir. Você não vai suportar tudo para você. Você vai ter que pedir ajuda para suportar a quantidade de bênção, a enxurrada de vitória que Deus vai entregar na sua vida. Basta somente você acreditar nessa palavra. Aleluia! Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Meu amado irmão, a minha amada irmã, nesta noite, o pequeno servo do Senhor aqui te diz nesta noite, se o negócio está demorando, aguente mais um pouco. Se está difícil, espere mais um pouco. Se você acha que não vai suportar, não vai aguentar, isso é mentira do diabo. Porque o Deus que te chama, ele te capacita. E Deus nunca entrega um fardo para um filho seu que ele não possa suportar o peso. Então aguenta mais um pouco, porque aquilo que há de vir para a tua vida vai chegar e não tardará. No tempo de Deus vai chegar na sua vida, na sua família e no seu ministério, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado irmão e minha amada irmã, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos aqui Jesus provando a fé desses homens. Jesus provando a fé desses pescadores de peixe. Aleluia. Porque eles não pegaram nada a noite inteira. Só que Jesus disse para eles que se eles lançassem na onde a água era mais profunda, eles iriam pegar. Oh, maravilha. Eles lançaram e pegaram a quantidade enorme de peixe. Eu quero dizer algo para você também. Eu falei isso lá na igreja semana passada, se não me falha a memória. É necessário que as pessoas vejam e saibam que você está passando no deserto. A sua aprovação, ela não tem que ser escondida. Aleluia. O que você passa hoje, Deus permite que as pessoas vejam e saibam, para que quando chegar a bênção na sua vida, as mesmas pessoas que desacreditaram e disseram, está passando por isso porque está em pecado, está passando por essa provação porque está em desobediência. As mesmas pessoas que não acreditavam no seu ministério vão ser as mesmas pessoas que vão ver você vindo com a sua rede cheia de peixe. Porque assim aconteceu na vida daqueles pescadores. Enquanto Jesus pescava do barco, a multidão estava na praia e eles estavam lavando as redes. E outra coisa que eu quero dizer para você, quem lava as redes fica assim, ó. Quem está lavando a rede está assim, ó.
de cabeça para baixo, cabeça virada para baixo Meu Deus. e lavando a rede. Qual é o sentimento? O sentimento de derrota. Um sentimento de derrota. Mas eu profetizo que esse sentimento de derrota ele vai mudar para um sentimento de vitória. Se você estava triste, você vai ficar alegre. Sabe por quê? Porque nesta noite Jesus entra no teu barco e manda você lançar a rede mais uma vez. Não desista, porque Ele não mandou você largar o instrumento, Ele não mandou você largar a rede, Ele não mandou você sair da praia. Espera mais um pouquinho que Jesus está chegando aí. Aleluia. Oh, glória! Ei, deixa eu falar para você. As mesmas pessoas que viram Eita Deus. os pescadores lavando a rede foram as mesmas pessoas que viram eles voltando com a rede cheia de peixe. Verdade, meu As pastor. pessoas que viram um barco vazio agora estão vendo o barco cheio. As pessoas que viram o semblante deles entristecido agora tem que contemplar o semblante deles, semblante de alegria. Deus vai fazer a transformação no seu ministério. Deus vai fazer a transformação na sua vida. Deus vai fazer a transformação na sua família. Eu não quero saber se é alguém que está nas drogas. Eu não quero saber se é alguém que ainda está na mesa de botequim. Eu não quero saber se é alguém que ainda está na cama da amante. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus que transforma a vida. É o Deus que transforma a história. Muda a história para poder o nome dele ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Para encerrar, meu irmão, essa pregação dessa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Eita Deus. eles dividem a bênção, botam em outros barcos. E nós lemos que eles ficaram a ponto de afundar. Mas uma coisa que eu te digo, quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá uma missão, o negócio não dá errado. Não dá. Verdade, meu pastor. Porque a rede não se rasgou com a quantidade de peixes. O barco não afundou com a quantidade de peixes. Sabe por quê? Porque a bênção que Deus tem para você é aquilo que você necessita. A bênção que Deus tem para a sua vida é aquilo que cabe na tua casa, na tua vida, no teu coração. Não se rasgaram as redes e também os barcos não afundaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eles agora arrastam as redes para a praia. E o trabalho de Pedro, o ganho dele, o sustento dele era o peixe. O sustento de Pedro, de Simão, era a pescaria. Então, de repente, ele falou assim, agora eu fiz a semana. Enchi o barco de peixe, fiz a minha semana. Mas quando eles chegam na beira da praia, Pedro fala assim para Jesus, afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro reconheceu que aquela obra não era da terra, era do céu. Pedro reconheceu que aquele que estava diante dele é aquele que estava dando testemunho, pregando dentro do barco. Pedro reconheceu que aquele que mandou ele lançar as redes, aonde as águas são mais profundas, não é o peixe que se manda, mas ele manda nos peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro entendeu que aquele que mandou ele lançar as redes na água profunda é aquele que ordena a bênção na vida daqueles que obedecem. Pedro obedeceu, lançou as redes e a bênção veio para a sua vida. Então Deus manda te dizer nesta noite, obedece para você ser abençoado. Obedece o teu pastor, obedece os teus pais, obedece o teu marido, obedece o teu líder para você ser abençoado em tudo aquilo que você colocar a palma das tuas mãos. Deus, que maravilha. Aí o sustento daqueles homens era o peixe. Mas só que quando eles chegam na beira da praia, Jesus fala assim para ele, ó, não tenha medo, porque de hoje em diante eu te farei pescador de homens. Oh, glória!
Oh, aleluia! Coisa Pastor, mas será que Pedro entendeu o que Jesus Cristo estava querendo dizer? Chamar ele para ser pescador de homens? Claro que ele entendeu, porque enquanto ele estava de cabeça baixa, lavando as redes, Jesus estava pregando, estava entrando a palavra no coração dele. Irmão, é porque nós não vivemos no tempo em que Jesus estava na terra em forma de homem, mas se nós tivéssemos ouvido a mensagem dos lábios de Jesus, o nosso coração queimava. Não há aquele que não se convertia a Jesus. Aleluia. Tanto é que quando Jesus ressuscita, ele vai atrás de 2 discípulos que estão indo a caminho de Emaús, e quando Jesus se revela para eles, eles dizem assim um para o outro: vocês não sentiam enquanto ele falava, o nosso coração queimava? É assim que as pessoas se sentiam quando ouviam a palavra pregada pelos lábios de Jesus. Verdade, então, Pedro, ele não se espantou quando Jesus Cristo disse que faria dele pescador de homens, porque ele tinha ouvido a mensagem enquanto ele estava de cabeça baixa, lavando as redes. Oh, glória! Deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo entristecido, ouça a palavra. Mesmo aborrecido, ouça a palavra. Pastor, por que eu tenho que ouvir a palavra aborrecido? Zangado? Por que, pastor, que eu tenho que ouvir? Porque a palavra liberta. Porque a palavra queima o teu coração. Porque a palavra, ela liberta, ela traz fé para a tua alma, para o teu coração. Então, nunca deixe de ouvir a palavra. Ouça a palavra cansado, ouça a palavra aborrecido, entristecido, com sentimento de perda. Ouça a palavra de Deus, porque é ela que levanta o ser humano. Eu creio, meu Deus, coisa linda, Jesus, aleluia. E Pedro não hesitou de quando Jesus falou para ele que eu te farei pescador de homens. A Bíblia diz que eles deixam tudo na praia e segue Jesus. Oh, glória. Glória. Isso é muito lindo, pastor. Ele, Pedro, deixa barco, deixa a rede. Não somente a rede, mas deixa a rede cheia de peixe. Segue Jesus. Coisa linda. Sabe qual é o entendimento disso daqui? Sabe qual é o entendimento disso daqui? Eu tentei a noite toda, não peguei nada. Mas apareceu esse homem e disse para eu lançar a rede aonde é mais profundo, onde é mais difícil pegar peixe, onde é quase impossível, e eu peguei. E eu vou seguir esse homem, porque eu ouvi o que ele pregou de dentro do meu barco, eu vi o que ele fez quando eu pesquei aonde ele mandou. O que esse homem pode fazer na minha vida é mais do que ele fez hoje. O sentimento de Pedro era esse, seguiu Jesus. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, não fique mais apegado às coisas do passado. Da onde Deus te tirou, não volte mais. Porque o Deus que te tirou de lá, ele só te tirou de lá porque ele é capaz de te dar além daquilo que você tinha. Nós não somos merecedores, mas Deus, por causa da sua infinita palavra e da sua infinita misericórdia, ele nos dá, nos abençoa. Então não abandone o barco, continue. Jesus te chamou para ser pescador de homens, continue. Mesmo que a tua igreja esteja com 2 membros, não feche a igreja. Deus de maravilha, eu não sei por que Deus está mandando falar isso aqui agora. Mesmo se a igreja tiver 2 membros, não feche a igreja. Eu vou te dar 2 motivos para isso. Primeiro, Jesus, ele atravessa uma tempestade e vai até Gadara por causa de um homem. Ele prega para uma pessoa. Jesus deixa de comer para ir em Samaria para pregar para uma mulher, a samaritana. Verdade, meu pastor. Está entendendo esse mistério? Então, se tem 1 ou 2 na sua igreja, bota o joelho no chão, continue orando, porque Deus vai enviar as ovelhas. Não abandone, não jogue o barco, porque mesmo que só tenha você e a sua família também precisa de salvação. A sua família também precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? E Deus vem estar abençoando a vida de todos os irmãos do evangelista Rogério. Abençoe seu ministério, seu pastor,
seus irmãos em Cristo lá da igreja. Eu sou muito grato a Deus por esse momento de pregar a palavra do Senhor nessa live tão cobiçada pelos pregadores. Que Deus venha estar abençoando a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Eu não conheço todos os irmãos que estão aí ouvindo, que estão assistindo essa live, mas que Deus abençoe a todos que estão ao vivo e aqueles que vão assistir posteriormente. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz e muito obrigado pela oportunidade.